Paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui adorando ao Senhor, né? Abra sua Bíblia no livro de Jó. Nós estamos falando bastante sobre graça, né? E eu creio que é um assunto que a gente ainda vai falar por um bom tempo, porque enquanto a gente não compreender realmente, né, o que é a graça, a gente não vai parar de falar. E a Bíblia ela é infinita, né? Ela não acaba nunca. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a justiça própria, né? Então o tema da pregação de hoje é Jó e a justiça própria, né? Então a gente vai poder analisar como que está a nossa vida em relação à justiça própria. Amém? O livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia, sabia? Se a Bíblia fosse por ordem cronológica, talvez o livro de Jó estaria lá em Gênesis, lá pelo capítulo 11, 12 mais ou menos, né? Então é o personagem mais antigo. E o ensino do livro, ele não é sobre Israel, né? Porque naquele tempo a nação de Israel ainda não existia. E também ele não cita nada sobre a lei, porque ele foi bem anterior à lei de Moisés, né? Então os 10 mandamentos, nada disso é mencionado no livro de Jó. Mesmo que fale coisas como sobre adultério, sobre roubo, isso aquela noção natural que as pessoas têm do que é errado, que os povos antigos também tinham, né? E um outro fato muito interessante sobre o livro de Jó é que existem relatos científicos lá no livro de Jó. Eu até aconselho vocês a lerem, que é muito interessante. Fatos que só foram descobertos séculos, décadas, anos depois, né, de ter sido escrito no livro de Jó. Depois os cientistas descobriram isso, né? Então, por exemplo, a lei da gravidade, né? Lá em Jó 26, versículo 7, está escrito que Deus sustenta a terra sobre o nada, né? E depois, muitas eras depois, foi descoberta a questão da lei da gravidade, né? Fala também sobre o processo de condensação. Quem já aprendeu isso na escola? Gravidade, condensação. Fala também sobre isso no livro de Jó, né? Que as águas desciam e depois elas voltavam novamente para as nuvens, né? Fala sobre as constelações, a estrela ursa, sobre o Órion. Vocês lembram disso na escola, gente? Então a gente aprendeu sobre isso, o Cruzeiro do Sul, né? Quem já ouviu falar do Cruzeiro do Sul? Então, aí os navegantes acham que foram eles que descobriram, mas já está lá no livro de Jó, né? E aí, o que eu achei interessante é que o tema dos navegadores é assim: encontre a cruz e você chegará em casa, porque eles se direcionavam por essa cruz, né? Que é as estrelas em formato de cruz. Então o lema deles é: encontre a cruz e você chegará à sua casa. Eu creio que isso é profético, né? Porque se a gente encontrar a cruz de Jesus, nós com certeza chegaremos à nossa casa, que é no céu, amém? Então vamos ao que interessa, né? Jó capítulo 1, você pega o livro de Salmo e volta 1, você vai chegar rapidinho. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando a gente lê o livro de Jó, a gente precisa observar isso aqui, né? Essa descrição que o Espírito Santo faz de Jó. Ele era um homem íntegro e reto, né? Ele era declarado justo por Deus. Se fosse hoje, talvez ele seria declarado como filho amado do Pai, se fosse nessa dispensação, né? Mas como ele estava em outra dispensação, Jó era declarado justo pelo Senhor, né? Só que mesmo Jó sendo justo, sendo declarado justo pelo próprio Deus, vai acontecer situações com Jó que ele ficou assim por entender e sem saber explicar o porquê que tanta coisa aconteceu na vida dele, né? Se você ainda não conhece a história de Jó, eu vou fazer um breve resumo.
A Bíblia diz que os anjos foram se apresentar diante de Deus, e junto com os anjos foi Satanás. E aí Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? Aí ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela, né? Aí Deus falou assim para Satanás: você viu meu servo Jó? Olha lá, não tem ninguém na terra como ele, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. Aí Satanás responde assim para Deus, claro, até eu ia ser temente a Deus, se eu tivesse as bênçãos que Jó tem na vida dele. O Senhor cerca ele de bênção, ele é próspero, ele tem muitos filhos, tem uma família linda. É claro, agora tira isso dele para ver se ele não blasfema, né? Então, o que Deus falou? Pode então, vai lá e tira, vamos ver o que acontece, né? E Satanás fez isso. Satanás foi lá e matou todos os filhos de Jó. Jó perdeu toda a sua riqueza, Jó perdeu tudo que ele tinha, só ficou a esposa. Então, com essa tragédia que aconteceu na vida de Jó, os amigos dele foram, se reuniram e foram lá para confortar ele, para dar um apoio moral. Só que na verdade, esses amigos começaram a dizer para Jó que tudo que estava acontecendo na vida dele era consequência do pecado. E ainda hoje, gente, nos nossos dias, ainda existem muitos ensinos que, se algo ruim acontece com você, aí as pessoas começam a olhar para você e falar assim: ele está pecando em algum lugar, em alguma área da vida dele ele está pecando, porque não tem condição, tanta coisa ruim acontecer. Ele diz que é temente a Deus, ele devolve dízimo, é ofertante e nada muda, ele deve estar em pecado em alguma área. Alguém já pensou assim? Ou já viu alguém falando assim? Bem normal, E às vezes até a gente mesmo. Quem já usou aquela expressão: oh meu Deus, onde foi que eu errei? Quando a gente diz isso, a gente está falando assim: não, se eu faço tudo certinho, eu mereço. Mas se eu errei em algum lugar, então tem razão de eu estar sendo amaldiçoado, Mas só que Jó, ele tinha sido declarado justo e reto pelo próprio Deus. Então, como que aquilo podia ser consequência do pecado? Exatamente como nós hoje. Hoje nós somos considerados justos diante de Deus por causa de nós mesmos? Não, mas porque quando a gente recebe Jesus na nossa vida, o Senhor olha para nós, Ele não vê a gente, Ele vê o próprio Jesus. Então, por isso que você pode se considerar justo e reto, santo diante do Senhor, Então, se Jó era reto e mesmo assim aconteceu esse tanto de tragédia na vida dele, então tem algo que precisa ser observado aqui, mesmo que alguém seja justo, nós estamos tendo uma revelação de que nós estamos debaixo de uma nova aliança, não é verdade? É a aliança da graça, que você merece porque o Senhor fez por você, não porque você merece, Então, mas mesmo eu sendo justo, mesmo eu sendo justificado pelo Senhor, sendo santo, tendo todas as bênçãos liberadas sobre a minha vida, mesmo assim, ainda existem áreas na nossa vida que precisam ser tratadas, E às vezes esse tratamento, ele vem através de uma dificuldade, porque muitas vezes a gente não entende que a gente está errando e que a gente precisa melhorar. Então, o obstáculo número 1 que o Senhor precisa remover das nossas vidas, ele se chama justiça própria. Fala assim comigo: justiça própria. Isso é para você memorizar bem, E aí, quando você estiver diante de uma situação, você vai se lembrar desse termo: justiça própria. Eu não posso agir assim, Então, quando a gente tem aquela tendência de dizer assim: ah não, a culpa é do meu marido, ah não, a culpa é do meu vizinho, a culpa é da minha esposa, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do papagaio, do periquito, do cachorro. Então, toda vez que a gente usa essa expressão, a culpa é de alguém, a gente está declarando assim: eu tenho justiça própria. Quem já achou que alguém é culpado de alguma coisa lá na sua casa? Você já culpou seu marido de alguma coisa, sua esposa? Então isso significa que você tem justiça própria.
Então todo mundo tem culpa, menos eu. Tem umas pessoas que ainda tem um pouco mais ainda, na verdade. Todo mundo tem culpa, menos ele, né? Ele nunca faz nada de errado, ele é o certinho, né? E o problema disso, gente, é que muitas vezes a gente não percebe que a gente tem justiça própria. Porque o Jó, ele não percebeu que ele tinha justiça própria, né? Então a raiz que causou todos aqueles problemas na vida de Jó foi essa bendita, maldita, né? Maldita justiça própria. Então nós precisamos entender uma coisa. O Senhor nos disciplina porque existem tratamentos de Deus na nossa vida, né? Por exemplo, você que é pai, você não tem que ensinar seu filho que se ele colocar a mão no fogo ele vai se queimar? E tantas outras coisas, né? Então, mas para você ensinar seu filho a não se queimar, você vai pegar a mãozinha dele, pôr lá, queimou. Aí você falou, viu, ó, queimou. Então você não faz de novo não, que isso queima. É assim que vocês ensinam os filhos de vocês? Não, né? Então Deus também não. Deus não nos ensina com acidente, né? Com enfermidade, com praga, né? Esse tipo de tragédia, o Senhor não usa mais para nos ensinar, né? E você pode perceber na história de Jó, quem fez tudo aquilo com ele foi Satanás, né? Só que Deus permitiu que aquilo acontecesse porque Deus queria trazer à tona, né, a justiça própria que estava lá dentro de Jó, que estava bem escondidinho lá. Então, ou seja, por mais que Jó fosse justo, tinha coisas na vida dele para ser tratada, né? A gente vê, é bem conhecido alguns versículos do livro de Jó, um livro bem extenso, tem 42 capítulos, mas existem alguns que as pessoas conhecem mais, né? E muitos resumem a história de Jó pela perseverança dele. Ele foi um homem perseverante? Sim ou não? Foi, né? Porque apesar de todas aquelas tribulações, teve uma hora, e esse é um versículo bem conhecido, que Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, né? Aí todo mundo fica assim, nossa, mas Jó era o cara mesmo, né? Aguentar tudo aquilo e ainda falar, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Tem que ter muita fé, né? Só que essa não é a principal abordagem do livro de Jó. Uma outra abordagem mostra o problema de que Jó, ele se sentia muito acusado, ele tinha muito medo e ele se sentia muito acusado, né? Um sentimento de condenação e medo que existia na vida de Jó. Lá no capítulo 3, versículo 25, diz assim: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece, né? Então, toda vez que a gente sente medo, na verdade, o medo é resultado da condenação, né? E no primeiro capítulo, a gente vê, se você for ler, eu te aconselho a ler para você entender bem, não tem como a gente ler, porque são muitos versículos, né? Mas Jó, ele oferecia muitos sacrifícios, ele oferecia sacrifício quase todos os dias, ele oferecia sacrifícios para ele, pelos filhos dele, por quê? Ele pensava assim, ai, será que eu pequei hoje? Será que eu fiz alguma coisa que ofendeu o Senhor hoje? Não, deixa eu ali oferecer o sacrifício. Meu Deus, será que os meus filhos pecaram no pensamento? Eu tenho que proteger eles, então eu vou ali oferecer um sacrifício. Jó, ele ficou escravo daquilo, da condenação e do medo. Lá no capítulo 1, versículo 5, diz assim: discorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E aí a gente pensa assim, não, mas Jó era santo demais, né? Oferecia sacrifício todo dia, mas na verdade Jó vivia debaixo de acusação. Tudo que ele fazia, ele achava que ele estava pecando, né? E existe essa abordagem, né, que acredita-se que todas aquelas enfermidades que vieram sobre Jó foram decorrentes dessa acusação, desse medo. Porque quando a gente fica muito preocupado, o nosso corpo, ele reage com enfermidades, né? Então, existe essa abordagem também, né? E tudo isso, evidentemente, é algo do maligno, né?
essa acusação já era obra de Satanás na vida dele, né? Então nós precisamos nos lembrar sempre de uma coisa, né? Deus, Ele não é o nosso problema, Deus é a nossa solução, né? Então todas essas abordagens são corretas, né? Elas estão realmente descritas ali no livro de Jó, só que existe ainda algo mais profundo e que talvez seja o que é menos observado nesse livro, que é a justiça própria, né? Toda aquela tribulação foi para mostrar a raiz da justiça própria ali dentro de Jó, né? Aquilo estava oculto dentro dele. Então Deus permitiu para trazer à tona o que estava oculto dentro de Jó. E é claro que Deus disciplina a gente ainda hoje, né? Quem já foi disciplinado por Deus aqui? Levanta a mão. Amém, todos nós, né? Só que eu tenho uma boa notícia para você. Hoje nós estamos em outra dispensação, né? Então fica tranquilo, que para te ensinar, Deus não vai matar seus filhos, Deus não vai fazer você bater seu carro, Deus não vai fazer você empobrecer, Deus não vai te disciplinar dessa forma, né? Porque hoje você está debaixo de uma nova aliança. E lá no livro está escrito assim, né? Teve um momento que Jó falou assim: mas se houvesse pelo menos alguém para pegar na mão de Deus e pegar na minha mão e fazer uma reconciliação, né? Não tinha ninguém para fazer essa reconciliação. Eu e você hoje nós temos. Nós temos um advogado, né, que está à direita do Pai e está o tempo todo defendendo você diante de Deus, justificando você, né? Então ele desejou que houvesse alguém para fazer isso, mas para ele não havia, porque ele estava em outra dispensação. Mas para você hoje, você tem um advogado, amém? Outra coisa importante: hoje o diabo não tem mais acesso ao trono de Deus, né? Por quê? Porque naquele tempo Deus criou a terra e deu a terra para Adão, né? Aí o que Adão fez? Pegou a terra e deu para Satanás, não foi? Quando Adão pecou, ele entregou a terra para Satanás. Então, Satanás chegava diante de Deus por quê? Deus estava com a escritura da terra na mão. E Satanás tinha uma legalidade para chegar diante de Deus, que era algo que pertencia a ele, que foi dado a ele por Adão, né? Então ele podia chegar lá. Hoje ele não pode mais, sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele já resgatou a terra, né? Então Deus pegou essa escritura através do sacrifício de Jesus e entregou essa escritura para Jesus. Então Satanás hoje não tem mais acesso ao trono de Deus. Se você quiser aprender um pouquinho mais disso, está lá em Apocalipse capítulo 5. Então quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele aspergiu o sangue dele no tabernáculo lá do céu, né? Que o tabernáculo é o quê? Onde tem a presença do Senhor, né? Então no dia da expiação, o sacerdote fazia o sacrifício, pegava o sangue e aspergia 7 vezes em volta da arca. Para quê? Né? Porque era a forma de santificação, né? Então Jesus chegou no céu, o sangue dele foi derramado ali, né? Ou seja, Satanás não tem mais acesso. Onde o sangue de Jesus chega, Satanás não tem mais acesso. Então você é coberto pelo sangue de Jesus. Satanás não pode mais ter acesso na sua vida, né? Porque o sacrifício perfeito já foi feito, né? Então essa é a razão porque Satanás não pode mais chegar diante de Deus. Então por tudo isso, né, que esse tipo de tribulação não pode acontecer mais com o Filho de Deus, né? Porque um sacrifício foi feito. Jesus ele se tornou o nosso representante, né, diante de Deus. Ele é o nosso advogado. Imagina aí, Jesus de terno, gravata, com a malinha preta na mão, está lá o tempo todo diante do Senhor para te defender, né? Seu sangue foi aspergido lá, não tem mais como voltar, né? Então você não precisa ter medo desse tipo de tragédia. E no capítulo 1, então, a gente vai ler que Satanás saiu da presença de Deus e ele promoveu essa grande destruição na vida de Jó, né? No mesmo dia, ele matou os 10 filhos de Jó, né? Apareceram ladrões lá e roubou todos os rebanhos, porque naquele tempo a riqueza das pessoas eram rebanhos, terras, né? Então, roubaram tudo isso de Jó e ainda por cima colocou uma enfermidade
na vida dele, né? E a Bíblia diz que aquelas feridas dele cheiravam mal, que ele pegava cacos de telha, não sei se tinha telha naquele tempo, né? A Bíblia fala cacos lá, e ele ficava coçando aquilo, né? Então, a partir desse momento, né, que Jó chegou ali no cume da tragédia na vida dele, ele e esses amigos dele começaram um longo diálogo, né? E esses amigos começaram a argumentar com Jó. O que será que Jó tinha feito de errado para poder receber aquele castigo, né? Então, gente, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, aquelas tragédias na vida de Jó, não foi Deus que colocou, foi o diabo. Porque Deus é eterno em misericórdia e compassivo. Ele é um Pai amoroso, né? Então, os 3 amigos de Jó vieram para confortá-lo, né? E depois, lá no final, na verdade, ele fala assim, que eles eram confortadores miseráveis, né? Porque com amigos como aquele, ninguém precisa de inimigo, né? Então, os nomes desses amigos alguém sabe? Os nomes dos amigos de Jó? Ninguém? Vai aprender agora. Elifaz, Bildade e Zofar. Bonito, né? Cada um desses amigos teve um argumento para justificar o sofrimento de Jó. Não eram argumentos errados, né? Não eram argumentos errados, porém, eles eram aplicados de forma errada. Então, o amigo número 1 é o Elifaz. Elifaz representa a experiência. Vamos falar assim para você acordar? Elifaz representa a experiência. Jó capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: lembra-te, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que levam a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, né? Então, o que ele disse para o Jó, né? Você já viu alguém inocente que tivesse perecido? Não. Então tem alguma coisa errada aí, Jó. Você está pecando em algum lugar. Em algum lugar você está pecando. Por quê? Né? Por que ele representa a experiência? Porque era assim que acontecia, né? As pessoas pecavam e aí vinha o mal sobre elas, né? Ou seja, o que você planta, você colhe. Foi isso que ele estava tentando argumentar, né? Só que a experiência, o que dá certo para um vai dar certo para todos? Não, né? Às vezes você abre um negócio e você é muito bem sucedido nele. Aí você pensa, outra pessoa pensa, não, vou fazer também, deu certo para o fulano, aí faz, dá tudo errado. Às vezes, uma forma de proceder de alguém, se você for fazer dessa mesma forma, para você não vai dar certo, né? Então a gente não pode pegar a experiência e colocar ela como uma verdade da palavra de Deus. Porque o que dá certo para um, às vezes não dá certo para outro, né? O que às vezes é ruim para você, pode ser bom para o outro. Até o médico, não é verdade? Às vezes você faz um tratamento com o médico, nossa, é o melhor médico que eu já fui. Outra pessoa não gostou de jeito nenhum. Por quê? A experiência é relativa, né? O segundo amigo de Jó se chama Bildade. Então fala assim comigo. Bildade representa a tradição. Jó capítulo 8, do 8 ao 11, diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, porventura não te ensinaram seus pais? Não haverão de falar-te do próprio entendimento? Não proferiram estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ouvir seu junco sem água? Bildade, ele argumenta a partir da tradição, né? Ou seja, por acaso você não aprendeu com seus pais, não? Né? Você não viu eles fazendo, não? Sempre foi assim.
Então não pode mudar, tem que continuar fazendo como sempre foi feito, né? Ele diz: sem o lodo não tem papiro, ou seja, sem pecado não tem tribulação. Mais uma vez, ele estava usando o argumento da tradição para dizer que Jó está no pecado, que ele tinha feito algo errado, né? E nessa altura, gente, Satanás já tinha saído de cena, né? Porque com amigos acusadores como os de Jó, Satanás ficou desempregado no momento, né? Porque os amigos dele ocuparam esse papel de acusador. E o terceiro amigo, que é o Zofar, fala assim comigo: Zofar representa o legalismo. Jó, capítulo 11, do 13 ao 15, diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, e estarás seguro e não temerás. Então Zofar estava argumentando a partir do legalismo. E para a maioria das pessoas, né, e eu creio que o que a gente vê agindo assim com mais força hoje, seja o legalismo, né? A maioria das pessoas, tudo elas vão explicar a partir do legalismo, né? Ou seja, se você fez, você merece. Se você não fez, você não merece. E é claro, gente, que o pecado, ele traz consequências terríveis na nossa vida, né? Mas nós não podemos julgar o sofrimento dos outros e dizer que eles estão sofrendo aquilo por causa de pecado, né? Nem tudo é por causa de pecado. Então, o que Zofar e os seus amigos disseram era verdade, né? Era verdade, porém foi uma verdade aplicada de forma errada, né? Por exemplo, quando Jesus repreendeu os fariseus, que ele disse, né, raça de víboras, né? Lembra dessa passagem? Jesus, né, repreendendo os fariseus, aquilo foi para os fariseus. Então, é uma verdade? Está lá na Bíblia? Tá, está na Bíblia. Porém, você pode virar para o seu irmão e falar assim: raça de víbora, até quando você vai ficar desse jeito? Você pode? Não. Então, você não pode aplicar essa verdade dessa forma, porque senão ela se torna uma heresia, né? Então, isso está escrito na Bíblia para a gente aprender a não fazer conforme os fariseus fizeram, né? Então, se você trata o seu irmão de acordo com a lei, de forma legalista, você está ferindo o corpo de Cristo, né? Então, esses três amigos de Jó, eles representam 3 tipos de pregações que existem hoje no meio cristão, né? Há aqueles que pregam com base na experiência, né, como ele faz, que, né, eles ensinam assim: não, está dando certo assim, todo mundo tem que fazer assim, é assim que dá certo, né? Há aqueles também, como Bildade, que pregam com base na tradição. Alguém que conhece alguma igreja que não muda nunca, né? Até a forma de bater palma tem um ritual lá para isso, porque não pode mudar. Ou seja, são igrejas tradicionais, elas seguem uma tradição desde sempre, né? Então, acreditam que porque deu certo daquela forma, tem que ser só daquela forma. Eles não arriscam uma outra alternativa, uma outra forma, né, até de ministrar a palavra. E há pregações, né, como eu disse, que são as mais comuns hoje, como a de Zofar, né, que pregam com base na lei. O legalista, ele não prega nada errado. Ele não prega errado. O que ele prega é a palavra. Porém, ele prega a lei. E nós não estamos mais na dispensação da lei. Então, a lei, ela não pode mais ser aplicada na nossa vida hoje, porque nós fomos libertos da lei, né? Então, esse tipo de pregação, ela produz muita justiça própria. Porque você está ouvindo lá o pregador, né, falando: porque se você não orar 24 horas por dia, se você não fizer o seu devocional, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai receber a bênção de Deus. E aí a gente vem na igreja, numa igreja, né, legalista, e você ouve essa palavra, isso vai gerar justiça própria em você. Por quê? Você vai perceber que você não consegue atingir aquele padrão. Aí você pensa assim: já que eu não consigo fazer isso mesmo, não vou fazer nada mais.
né? Então a lei, ela gera na gente justiça própria, né? No capítulo 29 de Jó, ele se refere a ele mesmo mais de 40 vezes. Aí Jó começa lá um discurso, né? Logo eu, te lembra uma coisa? Logo eu, que era tão bonzinho, logo eu que ajudava todo mundo, logo eu que cuidava dos necessitados, não podia acontecer isso comigo, né? Então ele começou ali a falar sobre si próprio mais de 40 vezes. O que aconteceu? Ali a justiça própria já começou a vir à tona na vida dele, né? E Jó não estava mentindo a respeito dele. Na verdade, ele fazia tudo aquilo que ele tinha falado, né? Ele ajudava as pessoas necessitadas, ele, né, oferecia sacrifício. Realmente ele fazia aquilo. Só que ele estava confiando naquelas obras para se justificar. E esse é o problema da justiça própria, né? Você confiar no que você faz, não no que Deus fez por você, né? Então, gente, é muito bom a gente não pecar, é claro, óbvio isso, né? É bom a gente fazer obras, claro. É bom você servir na igreja, claro, né? Tudo isso é muito bom. Só que você não pode pensar assim, que você é abençoado por causa disso, né? Isso é que é onde a gente erra, porque a gente acha que se a gente faz, a gente pode receber, né? Isso é justiça própria. E a justiça própria, ela impede o mover de Deus. E eu creio, gente, que o principal objetivo da disciplina do Senhor na nossa vida é mostrar pra gente que a gente tem justiça própria, né? E eu acho que a maior dificuldade de Deus com a gente não é o pecado, né? Não me leve a mal, você pensar assim, então está liberado pecar agora, uhul, não, né? Por quê? Porque quem gosta de lama é porco, não é ovelha, você é ovelha, né? Então, tem algo que Deus detesta muito mais do que o pecado, que é a justiça própria. A justiça própria, ela ofende a pessoa do Senhor, porque você não valoriza aquilo que o Senhor fez por você, né? Então Deus nos disciplina para quê? Para nos tirar a justiça própria, porque a justiça própria, ela acaba culpando o próprio Deus, né? Vocês lembram lá no início de tudo, né? Esse foi o pecado original, né? Quando Adão pecou e Deus foi ter com ele, o que Adão falou para Deus, né? A culpa foi sua, você que me deu essa mulher, né? Então, assim, entende que essa é a obra de Satanás desde a fundação do mundo? É você sempre se justificar. É você sempre ter alguém para culpar. Não, meu casamento não está bom, é por causa da esposa, é por causa do marido, né? Eu não estou bem no trabalho, é porque tem um amigo lá que não tem jeito, né? Eu não faço isso direito porque fulano não me ajuda. Então, a gente tem essa tendência, né, de culpar todo mundo o tempo inteiro. Todo mundo tem culpa, menos a gente. E no final das contas, essa culpa acaba sobrecaindo sobre Deus, né? E aí é onde a gente sai debaixo do favor. Porque se você acha que Deus é culpado de alguma coisa, você não pode ser justificado por Ele, né? Então, no capítulo 19, do versículo 6 ao 21, Jó, ele declara claramente, né, que Deus era culpado de todos aqueles problemas dele. Ele disse assim, saibam, falou para os amigos dele, saibam que foi Deus quem me tratou mal desse jeito. Foi ele que fez isso tudo, né? Só que o problema de Jó não era Deus, e sim o diabo, né? Então tem um outro versículo também, que muitos conhecem do livro de Jó, que fala assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? E aí a gente fica pensando assim, nossa, né? Outro versículo também que ele falou, nós recebemos o bem do Senhor, não vamos receber o mal, né? Ou seja, ele estava declarando que Deus tinha mandado o mal sobre a vida dele. Só que essa obra não é do Senhor, essa obra é de Satanás, né? Mas aí, gente, no final da história, eu já estou caminhando para o fim, aparece um quarto amigo, e o nome dele é Eliú.
né? Por que ele só apareceu no final? Porque Eliú, ele era o mais novo de todos. E naquela época, os mais velhos é que tinham o direito de falar primeiro. Então, acho que ele ficou ali se mordendo, mas ele não podia falar nada, né? Até que chegou a vez dele falar. Então, Eliú, ele ficou irado com Jó, ficou irado com os amigos de Jó. Por quê? Porque Jó achava que era mais justo do que Deus, né? Então, Eliú, ele foi mostrar isso para Jó, né? E os amigos dele, ao invés de tentar mostrar que ele estava errado de pensar assim, os amigos dele só ficaram acusando Jó, né? Ah, porque você pecou, isso aí é juízo de Deus sobre a sua vida, né? Então, Eliú chegou ali e ele acabou com toda aquela fala ali, né? Ele chegou e falou assim: não é possível, né? Vocês são mais velhos do que eu, vocês são mais experientes, e nenhum de vocês, né, mostrou para ele que ele está errado de acusar Deus de ser o culpado dos problemas dele, né? Porque o Eliú, ele representa um tipo de Cristo. Repete comigo: Eliú representa um tipo de Cristo. Então, a partir do momento que Eliú chegou, né, e entrou ali na história, a partir daquele momento, Jó, ele começou a ser conduzido em uma posição onde ele começou a se humilhar diante de Deus, né? Então, Jó, ele reconheceu, por causa do conselho de Eliú, que ele não era nada sem Deus, né? Então, a principal estratégia do diabo hoje, gente, é a acusação, né? Satanás significa acusador. Então, a principal obra dele não é matar, roubar e destruir. A principal obra de Satanás é a acusação, né? Porque o tempo inteiro você acha que está faltando alguma coisa. Não, Deus não vai me abençoar porque eu não estou fazendo direito, eu não estou orando o suficiente, né? E isso é em todas as áreas da nossa vida. Quem aqui é mãe sabe bem disso que eu vou dizer. Ah, se o filho da gente cai, se o filho da gente adoece, a gente acha que a culpa é nossa. Foi eu que não olhei direito, tinha que ter prestado mais atenção. Ah, eu tinha que ter feito isso direito. Por quê? O tempo inteiro o diabo está trabalhando, né, para nos acusar. Porque essa é a principal função dele, né? Então, o Satanás, ele quer nos manter escravos da lei, porque a lei, ela traz acusação na vida da gente, né? Então, se você for ler lá os 10 mandamentos, quem que consegue cumprir? Ninguém consegue. E a Bíblia diz que se você errar em um, você errou em todos. Ou seja, existe condenação se você estiver debaixo da lei. Mas lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, né? Então você é livre da lei, né? Você já é livre, você já tem tudo isso liberado sobre a sua vida. Só que às vezes a gente fica lá, né, debaixo da lei. Porque a gente aceita essa acusação de Satanás na mente da gente e a gente acha que não merece porque a gente não fez direito, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de ensino, porque ao invés de ajudar as pessoas, na verdade ele destrói, né? Porque se a gente fosse colocar aqui diante de um juiz, quem será absolvido aqui de nós será? Quem será que é santo o suficiente, olhando assim carnalmente? Ninguém, né? Então todos nós receberíamos condenação. Então Eliú, ele disse algo muito precioso, está lá no capítulo 33, do verso 23 e 24. Havendo, porém, um mediador, um anjo ao seu lado, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele, né? Então hoje você tem um resgatador. Você tem um advogado, você tem um mediador entre você e Deus, né? O resgate ele já foi pago, o preço já foi pago, né? Então você pode desfrutar hoje do favor de Deus, você tem esse direito, né? O preço da saúde, o preço da prosperidade, o preço de uma vida tranquila, tudo isso já foi pago, né, por Jesus. O preço da nossa salvação não é só a salvação. Você recebe um pacote completo,
né? É tudo incluído, tudo. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, todas estão liberadas sobre a sua vida, né? Só que às vezes a gente dá essa legalidade para o diabo agir na nossa vida. Como que eu dou legalidade? Quando eu entro debaixo da lei, né? Não tem como eu ficar metade na lei e metade debaixo do favor da graça. Então, gente, lá no capítulo 40, o Senhor mesmo, né, Deus mesmo começa a mostrar para Jó a sua justiça própria. A natureza humana caída sempre procura condenar a Deus e se justificar. Jó capítulo 40, versos 7 e 8, diz assim, ó, eu amei essa expressão aqui, gente, fala assim: cinge agora os lombos como homem, né? O que Deus falou para Jó? Vira homem, rapaz, vira homem, né? O negócio agora, o papo agora é sério, agora é comigo, né? Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenará para se justificares? Agora, Jó estava falando com o próprio Deus, né? E sabe o que é incredulidade? Incredulidade é você ter um alto conceito a respeito de você mesmo e um baixo conceito da palavra de Deus, né? Você às vezes até sabe o que a palavra diz, mas você prefere fazer o que você acha que é certo. Isso é incredulidade. Porque se você crê realmente que a vontade de Deus, que a palavra do Senhor é que é correta, que é certa, então você vai fazer ela. Se você deixa de cumprir a palavra para fazer o que você acha, então você está agindo com incredulidade, porque você está dando mais valor no que você acha do que no que a palavra diz, né? Então nunca tente justificar a si mesmo, né? Você precisa crer nessa justificação que vem de Deus. Se você olhar para Deus como um juiz, né? Imagina que agora nós vamos fazer uma fila aqui e Deus vai julgar todo mundo. Se você fosse colocar de Deus, se você olhar para Deus como juiz, e na lei, Deus é o juiz, né? Então, se você olhar para Deus como juiz, é impossível você receber a salvação. Impossível. Agora, se você olhar para Deus como justificador, que é o que Ele é, né? Então não tem como você se perder, porque essa justificação não vem de você, é Cristo em você, né? Quando o Senhor olha para você, Ele não vê esse rostinho bonito seu, não, né? Ele vê o próprio Jesus Cristo. É isso que o Senhor vê, por isso que você é justo, né? Você é a habitação dele, né? Então, quem é de Deus é justificado. E a palavra fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Lá no Jó 42, abre lá rapidinho para a gente ler. Jó 42, do 1 ao 6, diz assim: Jó 42, do 1 ao 6. Então, gente, primeiro nós vamos ler 38, do 1 ao 6, depois para 42. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que sabes? Ou quem mediu com cordel? Né? E lá em Jó 42, você pode ir para o Jó 42, do 1 ao 6. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. A primeira parte, Deus perguntou para Jó. Agora a segunda parte, Jó está respondendo para Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este
este, que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né? Então, até aquele momento, Jó conhecia a Deus só de ouvir falar. Né? Então, quem sabe a gente só conhece a Deus de ouvir falar, né? Ou seja, um conhecimento assim, né? Meia boca, né? De segunda mão, né? Jó pensava que Deus era a razão do seu problema. Ele não declarou lá na palavra: o Senhor deu, o Senhor tomou, eu não recebi o bem, não vou receber o mal, né? Então, Deus não é o nosso problema. Deus não é Ele o causador de nenhuma tragédia, né? Só que no final, Jó declarou que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, né? Ou seja, quando Jó abriu seus olhos, aí então ele se arrependeu, né? Do que ele se arrependeu? Da justiça própria, né? Porque Jó não tinha pecado, Jó tinha justiça própria. E lá no 42:10 também diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava por seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Né? O Senhor restituiu a Jó 2 vezes mais de tudo que ele tinha perdido. Por quê? Porque Jó entendeu, né? Onde foi que ele errou? Jó errou porque ele começou a acusar a Deus, né? Por que Deus fez isso comigo? Ele começou a questionar a Deus, ele começou a se justificar, né? Não sei o que você tem passado na sua vida. Talvez você está passando uma tribulação que você pensa assim: meu Deus, eu estou parecendo com Jó, né? Nada dá certo na minha vida. E aí às vezes você fica até questionando: gente, mas eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu sou líder de célula, eu não falto dos cultos, eu estou firme na célula, e eu não vejo as coisas rompendo, né? O que será que pode estar acontecendo? Porque a gente está tentando se justificar, né? Só que se você está passando por alguma tribulação, creia que essa é uma escola do Senhor para a sua vida, né? E que no final, quando você entender, quando os seus olhos verem o Senhor, você vai ser restituído 2 vezes mais, né? De tudo que você perdeu. Então, nós não podemos permitir, gente, nenhuma mágoa no nosso coração, né? Nenhum tipo de ressentimento. Por quê? Porque isso é justiça própria, né? Quando você fala assim: nossa, mas fulano não podia estar fazendo isso comigo, aí você está se julgando superior a ele, né? Quando você fica ofendido com alguém, né? E eu estava falando com o Vladimir, e isso é uma batalha que a gente tem todos os dias, não é? Todos os dias, o tempo todo, a gente tem que lutar contra essa justiça própria, porque o tempo inteiro a gente quer se justificar, a gente quer achar uma explicação para aquilo que a gente está passando, né? Então, se a gente abrir mão, se a gente vê, né, que existe justiça própria dentro da gente, que eu estou querendo me justificar, né, por minha força própria, se a gente compreender isso, é porque a gente não tem o direito de ficar magoado. Porque se a gente for entrar na fila do juiz, alguém vai sair impune? Não vai, né? Então talvez hoje você ficou ofendido, mas quem sabe ontem foi você que ofendeu, né? Então quando Jó, ele enxergou o Senhor de verdade com os seus olhos, né? Quando ele teve revelação, é por isso que nós precisamos orar por revelação todos os dias. Quando Jó teve revelação de quem realmente Deus era, a história dele acabou ali, né? E muita gente acha que o sofrimento de Jó foi uma vida inteira. Não foram 9 meses, né? Então quando Jó entendeu: Senhor, realmente eu preciso do Senhor, né? Os meus olhos agora te contemplam, eu estou errado mesmo. Quem sou eu para culpar o Senhor ou culpar alguém de alguma coisa? Aí Deus mudou o cativeiro de Jó, né? Os amigos dele erraram com ele, não erraram?
É fácil você ser acusado de alguma coisa? É fácil você receber alguma acusação? Não. E é fácil perdoar? Não. Só quem tem revelação de Deus é que consegue perdoar, né? E é isso que nós estamos orando e clamando ao Senhor para que o Senhor venha trazer sobre a nossa vida, essa revelação. Imagine aí, né? Feche seus olhos e pense nos seus relacionamentos. Se você não tivesse justiça própria, se você não ficasse magoado à toa, com raiva à toa, sua vida não seria muito melhor? Se você não tivesse o tempo todo, né, achando que a culpa do que está acontecendo com você é de alguém, sua vida com certeza seria muito melhor. Sabe por quê? Quem tem justiça própria não perdoa. E quem não perdoa, ele declara que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E se o sacrifício de Jesus não é suficiente, então você não tem direito a nenhuma bênção, né? Porque, ou seja, você não crê que você está debaixo desse favor, né? Então, quando Jó perdoou os seus amigos, imediatamente a bênção veio sobre a vida dele, né? Gostaria que vocês colocassem pé, você fechasse seus olhos, vou chamar o pastor, vai estar orando por você, né? Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que são os seus relacionamentos, né? Eu não sei como que está esse nível da escola do Senhor na sua vida. Quem sabe a única coisa que está faltando para você entender é que o seu problema não é o que você faz e deixa de fazer. O seu problema é essa justificação, que você quer se justificar com a sua força própria, sendo que, né, já existe um justificador para você, já existe alguém para te defender, você não precisa se defender, né? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você pensasse aí, né? Tem justiça própria dentro de mim? Né? Que nível que está essa justiça própria? Ela está oculta, ela está bem clara, eu estou à flor da pele, né? Eu não aceito, porque eu não aceito fazer isso comigo, eu sou bom demais, eu não aceito ser humilhado, eu não aceito ser injustiçado. Quem sabe você está se sentindo injustiçado? Nossa, aquela pessoa não poderia ter feito isso comigo, né? Eu não sei. Se existe alguma situação assim, né? Nós vamos orar para que o Senhor abra os seus olhos agora, para que você possa ver o Senhor, né? Que você possa se arrepender dessa justiça própria, e aí sim você desfrutar de tudo que está liberado sobre a sua vida. Amém?